Nisto, a senhora tem razão. De repente, seus olhos se tornaram maliciosos. Você sabe tão bem quanto eu, na realidade, aquelas pessoas compunham cantos, em grego, oimes. Elas acreditavam que suas palavras conduziam os ouvintes a outros mundos, elevando o espírito do público. E sabe como se chamava isso? Questionou ela, arqueando as sobrancelhas nevadas. Isso o quê? O efeito causado pelos textos. Oimos? Respondi. Oimos, exato, significa caminho. E acrescentou, lendo uma das fichas e mostrando-me as grafias gregas rabiscadas por meu avô. Você não percebeu? Oimos e oimes, caminho e canto, são termos muito parecidos, quase homófonos. É como se os discípulos de Parmeníades nos gritassem que a literatura e a música verdadeiras serviriam desde o princípio para traçar o caminho aos mundos superiores. Para isso, foi inventada a literatura, para nos abrir passagem ao transcendente. Notei que o olhar de Lady Victoria relampejava outra vez. Eu não diria isso se não soubesse que você também gosta de se aprofundar na origem das palavras. Mas faz anos que não jogo isso. Desde que meu avô morreu, para ser sincero, respondi. Os latinos diziam, em um de seus jogos de palavras mais populares, nos me este homem. O nome é um arguro. Quem souber interpretar um nome se transformava em uma espécie de vidente, capaz de alcançar o profundo das coisas. Lady Victoria Godwin empregou um tom solene para explicar aquilo e depois acrescentou: na realidade, preciso que você volte a fazer o que seu avô lhe ensinou. Quero que participe de um projeto, pois preciso de alguém capaz de encontrar o homem das palavras de um nível específico. Um projeto? Olhei para ela interessado. Tem algo a ver com esse programa de literatura experimental que a senhora dirige? Os olhos de Lady Victoria cintilaram. Ah, sim, sorriu ela. Você conhece? Li algo a respeito. Nesse caso, você deve saber que se trata de um módulo de trabalho em teses, muito fechado, do qual só fazem parte certas pessoas altamente qualificadas. Seria uma honra para alguém com seu currículo, especialista em Parmeníades, alguém que tem questionado a origem das palavras e ideias e que trabalha para uma instituição como a Trinity College, se unisse temporariamente à academia. Demorei um segundo para reagir. Desculpe, a senhora disse academia? Bom, o meu projeto se espelha nas antigas academias sagradas, nas escolas de mistérios, concordou de repente, como se administrasse algo inconfessável. Aqui, nós não nos contentamos em raspar a superfície dos textos, sabe? Buscamos seu sentido mais profundo.
analisando-os como se fossem peças de uma máquina, e tratamos de descobrir até onde podem nos guiar a nossa alma. A literatura, e isto é o que quer dizer, é o que diz alguém que a pratica. Ela nunca foi um fim em si mesma. Não foi inventada para ser uma bela, nem para ser bela, nem para entreter, mas para elevar a nossa consciência ao sublime. Seu avô me ensinou isso. Deixe sua alma voar, dizia ele a cada vez que analisávamos um texto, em busca de um poder dignificador. Teria lhe ensinado também, se não houvesse falecido, antes de você ter idade para entender o poder. Para entender. Por sorte, acrescentou, você herdou o seu dom. Examinei Lady Vitória por um pouco incrédulo. Talvez a senhora me superestime. Eu disse com todo o tato que fui capaz. Não sou escritor, nem estou muito interessada em ser, e ainda que tentasse, colocando todo o meu entusiasmo nisso, jamais seria uma sombra do que ele foi. Lady Godman, sem perder a máscara impenetrável que eclipsara de seu rosto, com uma exclamação que me admirou, respondeu: entusiasmo, exato. É tudo o que você necessita. Só com isso é possível chegar a essas regiões onde habitam as ideias. Entusiasmo. Sim, entusiasmos. Você sabe o jogo grego? Jogue. Qual é a origem dessa palavra? Entusiasmo? Resmunguei, perplexo, tentando lembrar. Entusiasmo significa rápido divino, de em Theos, estar em Theos, com o sagrado, conectar-se com um impulso criador, deixar-se arrastar pela força do que deseja contar, deixar-se arrastar pela força do que deseja contar. Viu? Você decompõe as palavras como seu avô. Seu instinto sabe tocar o sentido profundo delas. Oh. Entende agora porque Parmênides evoca o entusiasmo para escrever? Ele não falava sobre cair em uma espécie de transe para receber ideias verdadeiramente superiores. Peraí, é uma pergunta. Ele não falava sobre cair em uma espécie de transe para receber ideias verdadeiramente superiores? Parmênides se referiu algumas vezes em uma espécie de êxtase. Sim, concordei. Êxtase, outro termo misterioso. Tenho certeza de que você sabe o que significa. Era uma provocação. Ecástasis. Quero dizer, estar fora de si. Viu? Sorriu. Sua intuição não engana, David. Escrever é renunciar ao que somos e estar à disposição de vidas alheias que nos sussurram ao ouvido. A senhora tira conclusões um pouco estranhas. Se você participasse do experimento e me ajudasse, veria que não é bem isso, prometeu.
Eu poderia mostrar como é preciso calar o ego e estar à disposição da inspiração, das musas, como fez seu avô, ou Valle-Inclán, ou muito antes, Cervantes, mas não tem mas. Você não me perguntou uma vez ao seu avô de onde ele tirava as histórias? Agora pode descobrir. É sua grande chance. Fiquei sem palavras. Como ela sabia disso? Amanhã temos uma reunião importante na montanha artificial. Você está convidado. Não falte. Deixei a casa de Lady Vitória, exausto, preocupado e um pouco confuso. A princípio, atribuí a sensação... Capítulo 8 já. A princípio, atribuí a sensação ao golpe de calor que recebi assim que pus o pé na rua, e ao fato de não ter encontrado mais ninguém na casa ou na suntuosa portaria, tampouco a caminho de volta ao hotel. A razão me deu do meu desconcerto, porém era mais simples ainda. Havia saído dali com mais perguntas do que respostas, aturdido por uma mulher de personalidade mais forte do que me lembrava, que me nutria um curioso interesse por Parmenides, e com a sensação de ter entrado em um território onde, na realidade, não tinha exatamente os mesmos fundamentos daquela que eu conhecia. De repente, uma dúvida me voltou à mente. Onde Pá havia se enfiado? Pá, aqui é Paula, né? Eu vou chamar ela de Paula, acho que é melhor do que Pá. Se ela era ajudante de Lady Victoria, como disse, por que eu não a vi lá? Depois vieram mais questões. Como aquela mulher sabia tanto sobre mim? Em que tipo de assunto pretendia me embarcar? Tinha algo a ver com as fichas de meu avô? E como poderia ajudá-la em algo assim? As perguntas foram se amontoando até chegar à última, ainda mais carregada de sombras que as anteriores. Que diabos era exatamente a montanha artificial? Fechei a cara ao me pegar falando sozinho e caminhando como um zumbi no meio da rua de Velázquez. Então compreendi que a velha dama do mistério me fizera cair em uma de suas armadilhas mais antigas da literatura. Lady Vitória havia deixado sua narração em suspenso ao chegar na parte mais interessante. Havia me deixado preso em sua rede, incapaz de fugir. Paula, as mais velhas fichas de José da Roca e a misteriosa montanha artificial não passavam de uma isca para me atrair. A questão era averiguar o porquê, ou para quê. Na manhã seguinte, pensei que um bom lugar para esclarecer aquelas perguntas seria a Biblioteca Nacional, ao lado da Praça de Colón. Estava familiarizado com o seu funcionamento graças aos empréstimos que às vezes solicitávamos pela Trinity. No entanto, longe de me perder em seu catálogo de manuscritos e livros raros, no qual sabia que era inútil buscar qualquer coisa sobre primos Cálamos. Aproveitei o computador
de lá para cruzar a expressão montanha artificial, com o nome de Victoria Godman. Desculpem o barulho, é que estão fazendo obra do lado dos vizinhos. Com o nome de Victoria Godman. Tinha a vaga esperança de dissipar de dúvidas, mas todos os resultados foram decepcionantes, e nenhum deles mencionava uma montanha. O resto do dia não foi melhor. Era segunda-feira. Quase nenhum museu estava aberto, e a previsão do tempo anunciava que ao meio-dia faria 42 graus à sombra. Felizmente, Paula havia deixado outro recado para mim na recepção do hotel. Lady Victoria me receberia de novo às 8 horas. Na prática, havia me deixado todo o expediente livre, mas eu não contava com o fato de que os telefones do colecionador de Caramuel continuariam sem atender minhas chamadas, nem que minhas livrarias favoritas estariam fechadas para férias. Perambulei pelo bairro de Letras e me refugiei sobre os generosos beirais das casas do século XVII. Depois matei o tédio visitando igrejas e conventos da época dos Cervantes, por sorte todos abertos e frescos. Em uma daquelas paradas, já perto da hora combinada, hesitando em ir ou não ao encontro, com um olhar perdido na vitrine de uma agência de viagens, lembrei que Lady Godman havia comparado seu projeto com as antigas escolas de mistério da Grécia. Isso tinha me deixado intrigado. Elas foram lugares de iniciações, nos quais os novatos eram submetidos a complexos rituais. Ali se celebravam atos cujo conteúdo nunca transcendia, mas nos quais mesclavam monólogos com efeitos especiais rudimentares e invocações aos mortos. O meu professor de grego dava por certo que nessas escolas haviam sido inventado o teatro. Assegurava que a arte drástica nascera em seus ritos e deixaram de ser feitos a portas fechadas e começaram a ser celebrados sobre um palco e diante de um público não iniciado. Era isso que eu encontraria? Um teatro grego no centro de Madrid? O fato de uma academia assim estar nas mãos de uma protegida de meu avô, que se revelou uma inesperada estudiosa de Parmênides, parecia um pouco desconcertante e provocativo ao mesmo tempo. Seria então montanha artificial o nome da academia? Por quê? Talvez pretendesse prestar homenagem ao clássico Thomas Mann, A Montanha Mágica. A ideia era estranha, inclusive para mim. Eu sabia que Mann escrevera a sua novela mais atormentada em princípios do século XX. E estava ambientada em um sanatório que eu esperava que não tivesse conexão com aquela Menendez Pelayo. Nesse momento, um pouco excedido por minhas conjecturas e pelo calor, preferi acreditar que Lady Victoria provavelmente pretendia comparar ofício literário à escalada de uma montanha. Só isso.